Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. Programa este, que sempre é levado ao ar nas quintas-feiras, às 21h30 e no domingo, às 11h30. Então, sempre nós gostamos de estar aqui com os nossos telespectadores, que sempre estão aqui conosco, vendo alguma coisa da medicina prática e entendendo com esse nosso programa, quando eles sentirem alguma coisa, saber escolher o profissional, já que nós trazemos aqui os melhores especialistas, e também saber qual a especialidade que interessa. E hoje nós trouxemos aqui para o nosso programa um colega nosso, oftalmologista, o Dr. Enzo Fulco. Enzo tem, além de ser médico, ele é oftalmologista, e além de oftalmologista, ele é retinólogo, quer dizer, trabalha com uma parte sensível do nosso olho, que representa praticamente a nossa visão, que é a retina. Então é importante todos nós sabermos que dentro da oftalmologia, que é uma especialidade, ainda existem outras especialidades, ou seja, médicos que são especialistas mais detalhados em partes do olho. E a retina é uma parte nobre que faz com que a gente possa, muitas vezes, dar grandes diagnósticos. Por exemplo, DMRI, que é uma doença, que é a doença macular relativa à idade, está situada lá dentro do olho. Nós temos também doenças como o buraco macular, edema de mácula, o glaucoma, estudos do nervo óptico nas suas escavações, enfim, muitas doenças de retina que explicam doenças sistêmicas, como a diabetes, a hipertensão. E para o neurologista, as informações que nós temos da retina são muitas, tanto para o neurologista como para o cardiologista. Então, nós estamos hoje aqui com o Dr. Enzo Fulco, que é oftalmologista, médico e retinólogo. Muito boa noite, Enzo. Esteja aí com a palavra. Gostaria de saber, Enzo, como foi que você chegou aí a ser esse retinólogo que nós tanto conhecemos? Quais são os cursos que você fez para estar aqui conosco, representando essa parte nobre do olho? Obrigado pelo convite, professor. Eu fiz meu treinamento, residência, meu fellow na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Lá tive a oportunidade também de fazer o mestrado. Aí fiz um fellow na Inglaterra, no Moorfields Eye Hospital, na área de retina também. Quando concluí tudo, fui para os Estados Unidos e fiz um fellow de retina e oncologia na Filadélfia, no Wills Eye Hospital, onde passei um tempo mais prolongado, fiz um fellow formal lá de 1 ano e complementei meu tratamento lá nos Estados Unidos com o professor Jerry Shields, Carol Shields, que inclusive passaram 3 meses aqui em Natal, com o professor no navio Hope, que foi uma experiência fantástica para ele. E toda a vida, quando a gente estava no hospital, ele se lembrava com muito carinho dessa passagem dele aqui por Natal e a convivência com o professor. É isso, Enzo. Inclusive, esse professor, eu e Monte, nós tivemos 11 meses com ele. E interessante, esse navio veio dos Estados Unidos aqui para Natal, porque eles queriam aprender tracoma, que lá eles não tinham assim muita condição de encontrar isso. E aqui nós tínhamos o polo principal aqui em Natal e nós tínhamos uma boa experiência. Então, nós ensinamos o que sabíamos de tracoma para eles e eles nos ensinaram tudo de oftalmologia. Inclusive, esse professor, ele nos ensinou pessoalmente com aulas que dava para a gente no centro cirúrgico. Foi um período muito bom, que eu e Dr. Monte, nessa época a gente era recém-formado, nós tivemos essa oportunidade de aprender muita coisa de oftalmo, como se nós estivéssemos lá nos Estados Unidos. Mas, Enzo, o nosso encontro aqui hoje é para a gente mostrar o OCT em retina e glaucoma das camadas à prática. Então, OCT, muita gente escuta falar, eu queria que você nos explicasse assim,
realmente o que é esse OCT, não é? E que ele pode fazer para nos ajudar, a nós oftalmologistas, e afim, para a gente ter um diagnóstico mais preciso das doenças oftalmológicas. O OCT é um aparelho muito moderno que incide uma luz, um feixe de luz bem especializado que vai adentro do olho, né? Não tem radiação, que é uma das principais medos e dúvidas dos pacientes, apesar de ter no nome tomografia, mas não tem radiação, assim como a tomografia, né? Uma ATC do corpo, né? Do crânio, do tórax. E a gente consegue ver as camadas da retina no nível histológico, no nível, né, de micrômetros, menor do que o milímetro, né? E a gente tem muita precisão de falar para o paciente, entender a doença dele, passar para ele o que está acontecendo no nível microscópico. É bem interessante. É um aparelho que dá uma avaliação microscópica sem você encostar no olho do paciente e sem nenhum risco para o paciente durante a realização do exame. Muito bem. Então, esse OCT é um exame que a gente já escuta falar, Enzo, há bastante tempo, mas existe ainda uma série de conversas que a gente assiste nos programas de oftalmologia, nos congressos também, mostrando que existem vários tipos desses aparelhos, uns melhores do que outros. Então, eu queria que você desse assim, uma explicação da evolução dessa tomografia computadorizada do olho e os aparelhos que nós temos aqui em Natal, né, que você tem lá no seu consultório, qual é a geração deles e o que é que ele pode nos fornecer de informações para o nosso olho. O OCT ele surgiu com a tecnologia Time Domain, né? E agora é a mais usada é Spectral Domain. A Time Domain era como se fosse a televisão do preto e branco. A resolução dele era um pouco pior do que a atual e não tinha exatamente como a gente vê em alguns casos as camadas bem separadamente. Já era muito bom, foi onde surgiu todo o estudo da retina, todas as descrições da doença, mas quando chegou agora o Spectral Domain, né, que é o que a gente já usa e é o que é o consolidado, é o OCT que traz todas as informações. Tem um outro que é o Swept Source, que ele tem uma penetração um pouco mais profunda, mas para a retina em si, os dois são semelhantes. E o Spectral Domain ainda é o padrão ouro, que é o que é usado na maioria dos lugares. Ok, isso. Então nós vamos mostrar para vocês o emprego do OCT na retina e no glaucoma e nas doenças de uma maneira geral da retina e do nervo óptico. Então, o OCT, que é assim chamado, significa tomografia computadorizada do olho. Só que essa tomografia não tem radiação, não tem efeitos colaterais. Portanto, nós vamos assistir aqui e entender bem o que se passa quando se faz um exame de OCT no nosso olho. Este é o equipamento, que é o tomógrafo, que pode ser de várias qualidades, né? Tem de várias apresentações, tem firmas diferentes que fazem esse tomógrafo. Mas aí dá a entender a gente como é que se processa este exame. Então, as camadas da retina, nós vamos estudá-las aqui, né, nesses exames, juntamente com o retinólogo Dr. Enzo Fulco, que está aqui no nosso programa e vai nos ajudar mostrando o que pode se fazer com esse exame, o OCT. Então, nós vamos ver a membrana limitante interna, as camadas de fibras nervosas, camada de células ganglionares, camada plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa
e nuclear externa, e ainda membrana limitante externa. Camada dos segmentos inferiores dos fotorreceptores e as camadas de segmento exteriores dos fotorreceptores e, finalmente, o epitélio pigmentado da retina. Como vocês viram, a retina ela tem cerca de 10 a 11 camadas e, como vocês veem, tem desde a limitante interna até a membrana limitante externa, tá vendo aqui? Começa aqui, está vindo aqui, e depois ela se prolonga com a zona elipsoide, zona de interdigitação, e finalmente o epitélio pigmentado da retina. Já abaixo dessa retina, que vocês estão vendo aqui, nós temos a segunda camada do olho, que é a coroide. Então é importante a gente mostrar essas coisas para vocês entenderem o quão complexo é o globo ocular. E por isso existem especialidades dentro da especialidade. Então, vocês estão vendo aí a camada de retina, nessa área aqui é a mácula, que é um lugar onde acontece muitas vezes problemas sérios de visão, porque é aqui na fóvea onde existe a visão central. Tudo que você olha com detalhes é visto aqui nessa área, e essas são as camadas da retina e aqui é a coroide. Então, para nós entendermos o que eu estava falando, é que o olho, a camada mais interna é a retina, onde tem os vasos, onde tem o nervo óptico, e aqui nessa área é exatamente onde tem a mácula que eu estava falando aqui há pouco. É aqui aonde são registrados os momentos mais importantes da nossa visão central. É exatamente nessa área chamada mácula, que aparece no exame, como nós vimos na estante, como uma baixa na retina. E, mostrando ele assim teoricamente, nós temos o globo ocular, com a córnea que é transparente, câmara anterior, temos a íris, a pupila e a lente. Tudo que entra por aqui vai ser focado exatamente na fóvea, que é esse local aonde eu falei com vocês aqui há pouco. Então é aqui na fóvea, aonde é registrado todos os raios que penetram no globo ocular. E aqui é o nervo óptico. E vejam, o olho tem a camada externa, que é a esclera, depois a camada vascular, que é a coroide, e a mais interna, que é a retina. Essa retina é formada daquelas camadas que eu falei, que são 10 camadas, e que ela tem desde a parte mais interna até a parte mais externa, aonde entra através da retina todas as informações, passa por essas camadas, pelos cones e bastonetes e finalmente formam o nervo óptico. Todas essas camadas da retina poderão sofrer alterações e alterações que levam muitas vezes ao paciente a apresentar doenças. Então, oclusão da veia central da retina é uma amostra de uma retina onde aconteceram problemas que é justificada. Aqui está a mácula e ao redor dela essa coloração amarelada que são os exudados. Aqui é o nervo óptico. Então, para vocês se localizarem e entenderem bem os componentes da nossa conversa. A mesma oclusão da veia central da retina já sendo vista com contraste, quer dizer, é uma retinografia contrastada mostrando os locais que nós vimos anteriormente, noutra conotação, noutro tipo de estudo. Ainda a oclusão da veia central da retina, nós já temos aqui pelo OCT. Então, vocês vejam aqui como fica a impressão da coisa e aqui mostrando o sofrimento da região da retina que foi acometida pela oclusão da veia central da retina. Então, aqui nós teríamos juntos a retinografia, mostrando a mácula e os exudados, que causados pela oclusão da veia central da retina. Estamos vendo a mesma coisa, mas já com contraste, e a representação gráfica do OCT, que é a tomografia computadorizada do olho. Ok, isso. Então nós vamos aqui dar uma entradazinha para a gente estudar algumas coisas, né? Então aí você vai nos explicando, porque pessoal, vocês que estão assistindo aí o nosso programa, a finalidade da gente
mostrar certos detalhes, como esse do exame de OCT, é para que você, quando recebe o exame, muitas vezes tenha a curiosidade de abrir e ver aquele conjunto de fotos, de imagens, como é que se chama, de esquemas. E é interessante é que o oftalmologista, que não é retinólogo, também sempre vai aproveitar cada vez mais quando nós falarmos sobre isso aqui, porque são detalhes que o retinólogo tem mais profundidade do que o próprio oftalmologista. E o médico clínico geral, de outras especialidades, às vezes ele entende muito pouco, a não ser olhando a imagem. Então, aqui está a oportunidade dele poder sentir alguma coisa em uma aula dada por um especialista, para que a gente possa olhar para o exame e ter uma ideia do que está sendo estudado lá na retina. Então, esse é a foto da tomografia, como a gente vê, né? Essa baixa, que chama fóvea, é a região mais nobre da visão. Então, é o local onde a gente realmente usa para enxergar. A gente tem os cones e os bastonetes. Então, os cones ficam nessa região onde tem essa fotografia, na região central. E ela, onde tem aqui o nome fóvea, onde tem a maior concentração deles. A camada de fibras nervosas é essa parte mais branquinha aqui no início da imagem, mais densa, mais branquinha, é onde vem toda a retina, ela se conflui aí e forma o nervo óptico, a partir dessa camada de fibras nervosas. E tem todas essas camadas, né? A retina, o primeiro neurônio, né, da via visual, é o único neurônio que está fora do cérebro, né, assim, do sistema nervoso central, realmente é na retina. Veja a importância, quão nobre é o tecido retiniano, né, no olho em si é o tecido, lógico que depende de todos os tecidos para estar funcionando de maneira perfeita, sem cada parte nada vai funcionar, mas a retina tem um neurônio, né, então tem na base dele, onde lá embaixo, onde tem essas linhas mais branquinhas, vai ter o epitélio pigmentado, aí logo a seguir vai ter os fotossegmentos externo interno e externo dos fotorreceptores, é onde a luz, o ciclo visual vai funcionar e a luz vai agir. Então, vai ter a célula bipolar, que é a célula que vai ligar o fotorreceptor. São 3 células principais, né? É o fotorreceptor, a bipolar, que ela vai ligar o fotorreceptor à célula ganglionar. Então, a célula ganglionar é que vai dar as fibras da camada de fibra nervosa e vai levar o nervo óptico. Então, a base da retina são essas 3 células. Entre essas 3 células vão existir todas aquelas camadas. Aí, algumas doenças vão ser mais das camadas mais internas, outras doenças vão ser mais das camadas mais externas. A degeneração macular, por exemplo, vai ser da camada mais interna. A gente vai mostrar algumas fotos. Dentro da retina em geral, quando o paciente tem um edema, aí vai ser edema macular diabético, o edema devido a uma trombose, né? Então vai ser mais dentro da retina, certo? Então, veja que tem umas linhazinhas mais escuras e mais clarinhas, mais escuras e mais clarinhas. Isso aí é que a gente vai saber, hoje em dia está bem descrito, né? Cada camada dessa. Então, a nuclear externa está aqui, que é onde estão as células bipolares, né? Que vão ligar os fotorreceptores às células ganglionares. E a camada das células ganglionares, lá em cima, a gente pode ver, tem uma setinha aqui, tem aquela branca inicial das camadas de fibra nervosa, logo abaixo dela, a gente consegue ver as células ganglionares. Aí tem as plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa. São as camadas mais internas. A retina externa é quando vai chegando mais perto da coroide. Tem a parte branca, né, do olho, a coroide,
Aí tem o epitélio pigmentado, que é uma linha, tem várias linhas branquinhas mais lá para dentro, que a gente consegue ver. Aí começa a retina. Coroide, epitélio pigmentado, membrana de Bruch, que eles chamam que é um complexo. Aí tem a interdigitação do EPR, isso é bem técnico, né? Mas, assim, essas são as camadas. Aí tem o segmento externo do fotorreceptor, aí a junção do segmento interno e o externo, o segmento interno do fotorreceptor, essa é a parte bem crucial da retina, é onde acontece todo o ciclo visual, né, da vitamina A. Então, ela entra e sai, né, a vitamina A entra e sai da célula, é bem interessante aquele ciclo, que é bem ensinado nos ciclos básicos da faculdade. E aí tem a limitante externa. Quando a gente vai fazer cirurgia de buraco macular, a gente faz o peeling da limitante interna, né? Então, a limitante interna tem aqui o nome fóvea, aí tem a limitante interna, fica em cima da camada de fibras nervosas. Então, a gente remove essa membraninha limitante interna. É quando tem um buraco macular para fechar o buraco, que é uma fenda nessa fóvea na região central. Surge um buraco. Embaixo a gente vê aqui o nervo óptico, né? Ele faz um corte onde é o nervo óptico, e a membrana de Bruch hoje que está ali ligado ao EPR, a abertura da membrana de Bruch lá no nervo óptico, eles fazem essa medida e é um ponto-chave da medida da escavação automática pelas essas máquinas, né, de tomografia, e para o estudo do glaucoma. E a lâmina crivosa, às vezes você vê o branquinho, a gente vai ter a oportunidade de ver um nervo óptico, né? Aí um branquinho, quando você vê uns buraquinhos, é a lâmina cribosa, os poros da lâmina cribosa. Então, é bem interessante. E aqui perto do nervo a gente vê a coroide, a esclera e a membrana de Bruch, todas as camadas, essa imagem mais abaixo de todas as camadas da retina. A gente vê assim que o olho, né, tem essas 3 camadas. A esclera, que é o branco do olho, Isso. Depois vem a coroide, que é a vascular, que é a nutritiva, e internamente a retina, que tem 10 camadas, quer dizer, umas camadas dessas que são extremamente com pouca espessura, mas mesmo assim a retina ainda tem 10 camadas, cada uma com finalidades as mais importantes. Mas, Enzo, me diga uma outra coisa. As camadas da retina. Então, aqui você poderá novamente dar uma falada rápida sobre essas camadas e mais ou menos o que elas representam, né? Uhum. Então, de cima para baixo aqui, né, a membrana limitante interna, como eu falei, é a membrana que ela contém toda a retina ali, faz uma camada de estabilização da retina, e a gente remove ela na hipótese de ter ou uma membrana epirretiniana, que é tipo a macropatia em celofane, quando a retina está bem engruvinhada, né? Eles gostam de descrever essa doença como macropatia em celofane, ou então, quando eu falei, quando tem um buraco macular. Aí tem a camada de fibras nervosas, as células ganglionares, que são as células que vão dar origem ao nervo óptico, que vai lá para o sistema nervoso central, certo? Então, é o primeiro neurônio da via visual, é bem interessante. Aí a plexiforme externa, que são as ligações entre a nuclear interna, né? Que a nuclear interna é a célula bipolar, e aí as plexiforme externa, nuclear externa, aí tem essa membrana limitante externa, aí vem a camada dos segmentos interno e externo dos fotorreceptores. Aqui é que acontece a mágica, né? A magia do ciclo visual. E o epitélio pigmentado da retina, ele deixa a retina sequinha, né? Ele nutre os fotorreceptores. Quando tem algumas doenças, né, que chama doença do estresse, as pessoas que têm a personalidade tipo A, uma pessoa mais estressada, ela pode ter aquela coriorretinopatia, serose central. Em geral, a coroide ela tem um alto fluxo, ela fica mais espessada, e aí ela comprime esse epitélio pigmentado da retina, ele perde a capacidade de deixar ela sem fluido. Tem uma bomba lá, aquelas bombas, né, de sódio e potássio, né, e vários mecanismos de deixar o olho todo equilibrado, no caso a retina,
e aí começa a ter fluido debaixo da retina. Então, essa retina, ela começa a ter um fluido, o paciente começa a ter uma visão turva, embaçada, às vezes uma mudança de grau, que quando você muda o grau, a paciente não chega à visão 100%, então é porque tem um comprometimento nessa área aqui. E aí fica um fluido debaixo da retina e o segmento estético-fotorreceptor fica tipo como se fosse uns cabelinhos da vassoura, né? Que o segmento externo do fotorreceptor ele alonga, fica alongado quando tem fluido. Você vê bem nesse tipo de doença. E aí o paciente começa a ter uma baixa visual é quando ele nos procura para podermos ajudá-lo. E aí? Aí é mais uma imagem, né, dessas camadas, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Então, a camada de fibra nervosa é essa branquinha, como eu falei, agora está um pouquinho mais fácil de ver. Aí a camada de células ganglionares, que são as células, né, a primeira célula da via nervosa, que vai ser enviada lá, né, para o sistema nervoso central. Aí a plexiforme interna, a nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa, certo? Que vai ter aquela célula bipolar nessas camadas aí, que vai se ligar aos fotorreceptores. O epitélio pigmentado é a última camada. Aqui é um caso de um paciente que tem glaucoma. Todo paciente que tem glaucoma, ele tem risco aumentado de ter oclusão de via central da retina. Então, essa papila aqui está uma escavação aumentada, uma papila glaucomatosa. A papila é essa região amarelada que tem uns vasos vermelhos saindo, para quem não tem muita intimidade com esse tipo de exame. Então, o resto, vamos dizer, está mais ou menos normal, exceto que tem esses amarelos aqui, né? Tem a parte mais escura, central. Essa parte mais escura central, ela é para ser mais escura, porque a FOV ela tem mais melanina, mas tem esses amarelos. Esses amarelos realmente são alterações, né? Exudatos, que a gente chama. Tem um edema aí nessa região. Se você olhar bem, às vezes não dá para notar bem esse edema, às vezes ele é exuberante, os cistos, mas os exudatos, essas partes amarelas, né, elas são bem exuberantes, não dá para não ver, e realmente a gente detecta que é um paciente que chegou com queixa, não estava vendo bem, e ao exame facilmente foi visualizado essas partes amarelas. Mas a gente tem outros exames, né, que podem ajudar a gente a entender melhor o que aconteceu com ele. Então, tem aqui os microaneurismos, né, esses pontinhos brancos, né, que são regiões saculares, né, aumentadas, que elas vazam líquido, deixam a retina demasiada e faz aqueles depósitos, né, de colesterol. A seguir a gente vai ver o OCT, que vai ser a consequência que a gente estava estudando, né? Nesse caso, o olho direito é o de cima, o normal, que a gente já tinha visto um exemplo do normal. Olha como fica a retina. A espessura foveal central tem uns padrão de normalidade, foveal é essa baixazinha, né? O centro da fóvea, 243, pode ser normal 280, 300, veja que está 677, né? Está muito espessado. Então, cheio de cistos, né? Assim, é bem evidente na tomografia que... Então, você viu, Enzo? Então, para o pessoal entender bem aqui, nesse primeiro, que é o retrato, nós encontramos a mácula, que é essa parte mais escura, e os pontinhos amarelos, que são os exudatos. Depois nós fazemos o contraste e também temos... Aí o contraste é fluoresceína, ele extravasa, então o normal, aqui embaixo, vamos dizer, o normal seria esse escurinho do centro, todo o local que está meio branco, manchado, aí é onde está extravasando. E os pontos brancos tem microaneurismos, que também extravasam. Extravasam no microaneurismo e nos vasos que eles perdem a capacidade de deixar o sangue dentro, né? Aí exuda o plasma, aquela gordura, o colesterol, ele vai se acumulando ali. Os derivados, né, do sangue, tudo que tem por ali, ele vai depositando na retina e dá esse inchaço. A retina não consegue e aí mais você tem o exame do OCT, né? Isso. Exato.
Então, aí é a avaliação, né, multimodal, né, desse paciente. Então, é a combinação. A gente, às vezes, para entender, a gente tem a retinografia, que mostra, né, a foto colorida, mostra a imagem do fundo do olho, evidenciando aí, né, o exudato, a parte amarelada. Na angiografia, o vazamento, né, do fluido, a gente vê que está vazando nessas partes branquinhas, era para estar mais cinzinha, mais escuro. Aí tem partes brancas iluminadas. E na tomografia, que era para ter uma espessura de 240, já está aí por 600, mais de 600, né? Então, é um paciente que vai fazer a injeção no fundo do olho. Isso aí é um paciente com degeneração macular relacionada à idade, tem algumas outras alterações na papila aqui, ele tem também outras alterações que podem levar à membrana também, mas ele tem bastante drusas. Então, aqui ele já tinha tratado no passado, e aí ele veio com hemorragia, né? E exudatos, mesmo amarelinho, sendo que em outra localização, mais perto da papila, veja que a papila dele é normal, não tem glaucoma, certo? E aí dá para ver que tem fluido, mas na tomografia a gente vai ver um pouquinho melhor que ele tem o inchaço. Veja que ele tem drusas, ó, no exame de cima, a retina dele já é um pouco mais atrofiada. Aí o epitélio pigmentado, essa linha de cima, ela é meio tortuosa, né? Veja que é 182, a espessura já é um pouco afilada, então ele tem degeneração macular, forma seca no olho direito. Tem as drusas, que é essas elevaçõezinhas no epitélio pigmentado, esses acúmulos de pigmento por debaixo da retina. E o de baixo tem fluido, veja que tem uma parte preta, tem um acúmulo de sangue, né? E tem a membrana. Aí esse paciente tem a forma exudativa, a forma molhada da doença. Nesse mapinha aqui, no direito está azul, porque está atrofiado, e no vermelho, né, no olho esquerdo está vermelho, porque está aumentada a espessura. Então, é um paciente que está com elevação da espessura da região central, devido o inchaço dele é diferente daquele outro paciente, né, que teve uma trombose. Esse paciente aqui, ele tem realmente a degeneração macular e o inchaço é localizado. Aí tem um melhor prognóstico de melhora visual, principalmente se controlada a doença. Aí a gente mostra os dois olhos lado a lado, né? E aí o olho direito com a degeneração macular forma seca, com as drusas, certo? Essas alterações mais escuras que ele tem saindo do nervo se chama estria angioide, certo? É uma doença também bem comum no consultório e também predispõe à formação de membrana. Então, é um paciente que tem bastante alteração no fundo do olho. Então, toda vida que a gente vê essas alterações lineares, radiais ao nervo, né, que alteram, né, a coroide profunda, ali é a estria angioide. Então, ele tem estria angioide, degeneração macular relacionada à idade, e forma seca no olho direito, forma exudativa, com hemorragias, aqui, né, no olho esquerdo está à direita, né, aqui da nossa tela, e à esquerda está o olho direito. Moço, onde é que tem esse picolé? Lá na Estarbom. Oi, moça, licença, onde é esse picolé? Ah, ela da Estarbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Estarbom, que seja Estarbom. Todo dia é verão na Estarbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Estarbom, qualidade que surpreende. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano
na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Enzo, existe uma classificação, quando a gente tem esses pacientes, que tem os exudatos duros e os exudatos moles. Então, tem a maculopatia exudativa e ela seca. Você poderia rapidamente dar uma explicada a gente o que é que ocorre aí nesse momento? Certo. Esse paciente, ele tem o exudato duro, né? Que é essas alterações amareladas, certo? Tem hemorragia. Aí, assim, tem o exudato, né? Quando uma pessoa tem oclusão de veia, às vezes tem o exudato algodonoso, que ele é mais branquinho, né? Que é o infarto da retina, né? Então, ele tem o exudato. E as drusas, elas têm as drusas duras, drusas moles. As drusas moles, eles falam mais quando elas são confluentes, são as drusas maiores, né? Ele tem mais drusas duras, né? Exudatos é esse amarelo, é produto do extravasamento de sangue, né? E aí, as drusas são os pigmentos amareladinhos. Quando você vê uns pontinhos amareladinhos, melhor olhar nesse olho esquerdo, quando tem uns pontinhos no olho direito, perdão, aí você vê uns pontinhos amarelos, e aqui nós temos essas elevaçõezinhas, né, que são só umas ondinhas, umas lombadinhas aqui, isso são as drusas, certo? Ele não tem drusa mole ou drusa confluente, são as drusas maiores, certo? Eles têm só mais as drusas, digamos, duras. Aí é bom diferenciar, né, separar as drusas dos exudatos, né? Aí o exudato tem o exudato, o algodonoso quando é na oclusão, que é um bem branquinho, e o exudato duro, que é esse amareladinho aí. Às vezes é meio muita informação e muita nomenclatura, meio confuso, mas enfim, é isso. Aí, um paciente com retinografia, a escavação aumentada, aqui dá para ver os poros da lama crivosa que eu tinha, né? É tipo uns buraquinhos aqui na parte de cima, que tem a parte mais amareladinha, laranjadinha, é o nervo, né? É a rima neural, é o que é considerado as fibras do nervo óptico. Tudo que for branco no meio já não tem mais rima, então a gente vê que é um nervo com a escavação aumentada. Aí a gente fica, será que é um paciente que tem glaucoma, né? É a nossa dúvida. Essa é a nossa dúvida nesse paciente. Tem ou não tem glaucoma, né? A gente faz o fundo do olho, aí faz a suspeita, aí diz, não, sua escavação é suspeita para glaucoma. E aí, doutor, o que eu vou fazer? Não, fazer o campo visual e o OCT, principalmente, tem alguns outros exames, paquimetria, né? Ó, esse já, a rima, a parte branca central, é um pouco menor. Né? Esse olho já tem um pouquinho mais de rima. Essa parte laranjadinha, o anelzinho laranja é um pouquinho mais grossinho, certo? Então, aí é o campo visual. Bem, no campo visual, a gente vê tipo uma bolinha com triângulo, tem a parte do triângulo, né? Então, você pensar que essa parte do triângulo é o nariz, então é a parte nasal. Então, ele tem um escotoma nasal, então chama degrau nasal. Ele tem um degrau nasal aqui, um escotoma localizado, né, no quadrante nasal inferior. A parte temporal é a que não tem um triângulo. Então, nasal, lembra desse triângulo, o nariz é meio triangular, né? Então, toda vida que você olhar para decorar onde é o campo nasal e temporal, aqui já é ao contrário. Aí o nasal é para o outro lado. Ele tem um escotoma superior aqui, né? Ele tem um esboço de arqueado superior. São padrões clássicos de glaucoma, né? Para o campo visual. Então, os dois olhos dele têm padrões clássicos. Então, o alerta
é muito grande, ele tem uma escalação grande, tem 2 escotomas bem clássicos para o glaucoma, o olho direito, um degrau nasal, né? Aqui, nasal inferior, a parte de baixo, né? E o outro olho, né? O olho esquerdo, o campo seguinte, é superior. Então, ele está querendo fazer um arqueado superior. Esse aqui, essa mancha pretinha aqui embaixo, é o degrau nasal. Então, toda vez que onde tiver o triângulo, é a parte nasal. E onde não tiver o triângulo, aí inverteu. Aqui o olho esquerdo, né? Aí ele tem umas manchas pretinhas aqui, nesse último gráfico representativo aqui, que chama pattern deviation, né? Desvio padrão, que é o que é mais visualizado para a gente interpretar o campo, assim, em termos de ver onde está o escotoma. Os outros dão algumas outras informações valiosas, mas esse é o mais que a gente olha para buscar onde está o escotoma. Esse aqui pode ser a pálpebra, né? Assim, nunca a gente pode descartar, pode ser um efeito de aprendizado, e pode ser a pálpebra um pouco caída. Então, aí vem o famoso OCT, né? Então, veja que aqui tem o olho direito, ainda está a maioria verde, né? Tudo que for verde, vamos dizer, a base de dados dos pacientes, a maioria daqueles pacientes é considerado normal, né? Para aquela faixa etária, para aquela base de dados. O amarelo é limítrofe, o esquerdo é fora dos limites normais, né? Então, no gráfico, né, tem um outro gráfico aqui em pizza, aí ele tem uma parte vermelhinha aqui superior. Como você explicou aí, é uma parte do olho complexa, ela tem o que a gente estudar na parte física, temos o que estudar na parte neuronal e a parte nervosa, e muitas alterações orgânicas, quer dizer, de umas doenças orgânicas, elas vão para essa área. E aí acontece, às vezes, umas coisas interessantes. Como é que vocês fazem esse exame que é tão delicado, tão detalhado? Como é que vocês conseguem? Deve ter algumas limitações, o OCT, em pacientes, por exemplo, que tem já uma catarata muito evoluída, já uma catarata cirúrgica. Eu acho que deve ter alguma dificuldade em esse exame ser realizado. Quais seriam as dificuldades da realização do OCT por conta de alterações que existam no olho? As principais dificuldades é a opacidade na córnea, né? Quando tem alguma cicatriz corneana, e, como o professor falou, a catarata. Quando tem a catarata, realmente, às vezes, não tem que operar a catarata para repetir o exame, que não consegue fazer realmente a cirurgia, ou o exame, né? Tem que fazer a cirurgia para poder a gente realmente ver com detalhe. Às vezes a imagem não vem, não sai, ou sai num sinal bem fraquinho, assim. Às vezes dá para ter uma ideia que está normal, ou próximo de normal. Às vezes, se tiver alterado, dá para ter uma ideia que está alterado, mas realmente tem que operar a catarata para repetir o exame. Tremor também, se o paciente tiver um tremor, né, alguma coisa assim, um Parkinson, um tremor essencial, uma coisa muito exacerbada. Ou então, dificuldade física, é cansado, ele não consegue se concentrar, então ficar parado no local. São coisas, né, que quando o paciente é mais idoso e tem uma condição física mais debilitada, às vezes dificulta. Às vezes tem que ter alguém ajudando, o próprio médico ajuda a segurar a cabeça, algum acompanhante fica atrás, né? Ou então alguém da clínica fica atrás apoiando a pessoa para ela descansar um pouco e a gente conseguir, mesmo estando sentado, né, que é um exame realizado sentado, a gente ajuda o paciente a chegar no fim do exame, que em geral é um exame rápido, né? A gente está falando no idoso com realmente uma limitação importante, física. Interessante isso também é que, à medida que o tempo vai passando, a medicina, e especialmente a oftalmologia, começa a ter um arsenal muito grande de equipamentos. Eu me lembro quando eu comecei oftalmo, a gente só tinha um oftalmoscópio para fazer um fundo de olho e tirar a pressão ocular. E hoje em dia a gente tem quase uma necessidade de ampliar tudo isso, fazendo curva tonométrica, fazendo campo visual,
E além do mapeamento e curvo, mapeamento e fundo de olho, que às vezes os colegas que tratam da diabetes ou de problemas endócrinos, eles sempre pedem exame de fundo de olho. Mas às vezes a gente temos que ir um pouquinho mais longe. E quando há indicação realmente do OCT, quer dizer, da tomografia computadorizada do olho, a gente apresenta uma série de problemas, porque é difícil você indicar, quer dizer, o autoexame, você dizer ao convênio, por exemplo, que você precisa fazer tal e determinado exame, o OCT é um deles. Então, isso atrasa muito o trabalho do oftalmologista. Hoje em dia, mais do que nunca. Sabe? Até para pedir a pressão ocular hoje em dia, você tem que pedir uma requisição, uma permissão para fazer isso. Essas coisas atualmente estão atrapalhando muito e às vezes joga o paciente contra o médico. O problema não é nosso. A gente, inclusive, tem problemas de retina, você que é retinólogo e sabe, às vezes a gente dá um diagnóstico clínico, está um descolamento de retina, e para você poder fazer os exames e operar o paciente, passa um tempo tão grande que pode você depois não ser bem sucedido no seu ato cirúrgico. Então, algumas palavras que você pudesse dizer como especialista sobre isso, eu acho que ajudava muito as pessoas também a entenderem isso. É importante, quando tem indicação do exame, a gente seguir em frente. Se o plano tem algum protocolo, a gente seguir o protocolo e o plano autorizar, assim, de acordo com o protocolo, sem muitas delongas, como se diz, né? Ele tem que trabalhar em favor do paciente, né? Não pode atrasar a vida do paciente para comprometer a saúde dele. Mas, em geral, quando começa a ter algum entrave, eles fazem protocolos que tendem a facilitar e otimizar o fluxo, né, do pedido e autorização dos exames. Mas, sim, no geral, graças a Deus, a gente consegue seguir em frente e cuidar bem dos pacientes. Pois é, Enzo, então a finalidade, depois de eu tirar você do seu sossego, para você vir aqui fazer o programa, é porque é um exame que a gente escuta muito falar, né? Mas é interessante se mostrar, como você viu aí, né, como você mostrou para a gente, que é um exame simples para o paciente, porque ele não é invasivo, mas que ele tem muitos detalhes, exige muita técnica, existe equipamento especializado. Enfim, é um elemento a mais que, graças a Deus, nós temos aqui na cidade, né? Que nós temos vários retinólogos, né? Que primeiro, no início da carreira oftalmológica aqui em Natal, isso há 50 anos atrás, a gente tinha que mandar o paciente para outra cidade. Você avalia uma pessoa que está perdendo a visão, que está com medo de ficar cego, ter que ir para outra cidade desconhecida, né? Então, hoje nós temos essa facilidade de pegar o telefone, chamar o colega retinólogo e explicar algumas coisas e ele concluir para nós e salvar a visão do paciente. Então, Enzo, eu queria que você enfatizasse mais algumas coisas que você considera de valor para os seus pacientes e também falar de uma novidade que nós tivemos um curso agora aí, que tivemos aí sobre a miopia, que o Dr. Breno nos trouxe uma série de explicações interessantes, mostrando mais uma vez que as telinhas de computador, de tablet, de celular, poderiam causar males extensos na nossa visão através da retina e especialmente na mácula. Então, você como retinólogo, poderia dar algum conselho aí aos nossos telespectadores? O controle de tela é algo fundamental, né, para o desenvolvimento da criança. E, assim, você dizer aos pais para não dar tela às crianças, na prática, talvez não seja uma atitude tão construtiva, digamos assim, simplesmente proibir, né? Eu acho que o primeiro passo é tentar limitar o máximo que der telas, de uma forma geral, né? É a normatização da Sociedade Mundial e Brasileira de Pediatria.
E tela celular, tablet, tela de perto, aí eu já sou um pouquinho mais radical. Para mim, em casa, na medida do possível, é zero. Você bota você quer dar tela, eu né, sou pai também, sou agente profissional de saúde, médico. Então, assim, eu não vou dizer não dê tela, ou, né, eu sempre vou dizer, reduz o máximo que você conseguir a tela. Se vai dar, dá na TV. E a criança fica longe da TV, certo? Tablet, celular, em casa, nunca. Você vai numa viagem de carro prolongada, num restaurante, não tem jeito, aí você dá num tablet, num celular, e realmente é uma situação muitas vezes desafiadora, a criança entra, né, no choro, numa birra, e às vezes você vai conseguir controlar aquela situação, não vai gerar um comprometimento da saúde dela severo, digamos assim, você consolar ela, fazer alguma, vamos dizer, barganha. Não estou dizendo que deva se fazer isso, mas na prática a gente sabe que muitas vezes vai consolar, vai resolver temporariamente, você não vai deixar a criança daquele jeito o resto da vida. Mas em casa, eu acho que a dica principal disso aí já está comprovado que o uso excessivo de tela, tanto para adulto é ruim, mas criança é crucial, porque o boom de miopia no mundo é assim, é uma coisa muito extraordinária, é muito avassaladora. E realmente, até 2030, o número de pessoas míopes vai aumentar vertiginosamente. Então, assim, estima-se que em 2050 esse número vai ser, digamos assim, catastrófico. Isso porque as pessoas vão precisar de auxílios visuais, do óculos, que é algo, né, digamos assim, tecnologicamente fácil, mas não é acessível para grande parte da população que não tem condição financeira, principalmente quando é uma alta miopia, essas miopias que vão aumentando, né, paulatinamente. Então, são óculos caros, que quebram, que exigem renovação, exige consulta de um profissional, exige acompanhamento. Então, assim, quanto mais se evitar o uso de tela, melhor. E em casa, eu acho que o desafio, né, para quem é cuidador, quem é pai, quem ajuda, né, os avós, é assim, é não dar tela em casa. Eu acho que tela de perto. Quer consolar, quer distrair alguns minutinhos e tal, cada casa vai ter o seu protocolo, todo mundo vai tentar se aprimorar cada vez menos, mas dê na tela longe, na TV. Não dê o tablet, só em situações especiais, tipo carro, restaurantes, na rua, quando você não tem outras alternativas. Em casa, se tem outra alternativa, não dê o celular. Vai se arrepender bastante. Além da miopia, tem casos de estrabismo também, crianças com, né, estresse acomodativo, estrabismo acomodativo. Então, assim, é bem nocivo para a criança. E saiu alguns estudos feitos em Singapura e na Alemanha, que deram o mesmo resultado. Quanto mais atividade outdoor, maior a chance da criança não evoluir e até mesmo os adultos com miopia. Então, se der para fazer atividades ao ar livre, isso vai levar um benefício também. Não se sabe se a luz do sol tem influência ou não, mas a atividade outdoor por si só, ela é protetiva contra a miopia. Então, com a violência, teve a época da Covid, né, da pandemia, que ninguém saia na rua, aí a nossa capacidade de sair, o nosso hábito de sair diminuiu. As pessoas agora estão recuperando esse hábito, né? Ir num parque, no nosso caso, Parque das Dunas, na praia. As pessoas estão voltando a fazer isso, mas muita gente se enclausurou em casa e, vamos dizer, se acomodou naquele novo hábito. E, às vezes, é importante voltar a sair. Lembrando que sair usa o protetor solar, né? Porque o câncer de pele na nossa região é muito agressivo, a lesão solar é muito implacável na nossa região. Então, vai sair protetor solar. E nessa época também não custa nada lembrar repelente, porque a dengue está batendo recorde, né, de casos. Então, saiu, principalmente de manhã cedo, fim da tarde, repelente, porque a dengue
ela, né, tem várias arboviroses, não só a dengue, e às vezes você fica com sequela, dores crônicas, como a chikungunya, né? A dengue, quando pega mais de uma vez, pode ter a forma hemorrágica. Então, são várias arboviroses e são doenças crônicas, né, que podem advir. Ok, Enzo. Eu agradeço muito a sua vinda aqui no nosso programa, trazendo todas essas informações para nossos telespectadores, nossos colegas de outras especialidades e os nossos alunos da faculdade. Então, você sempre está aqui com as portas abertas aqui do nosso programa na TV União, para quando você quiser trazer as novidades dos programas de retina aqui para nosso programa. Então, até o próximo programa e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Palavra final com você. Muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer participar. Vamos agora no próximo mês para o Congresso de Retina da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e com certeza vamos voltar com bastante novidade. Muito obrigado mais uma vez. Ok, terminamos mais um programa, Saúde é Tudo, hoje falando sobre OCT em retina e glaucoma nas camadas à prática. Enzo Fulco foi o oftalmologista, que é retinólogo, esteve conosco, trazendo todas essas explicações que são úteis para a nossa vida prática. Até o próximo programa. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.